Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 29 até o verso 39. Temos entre o 29 e o 31 um resumo de curas, e do 32 ao 39 nós encontramos a segunda narrativa sobre a multiplicação dos pães, assim conhecida, no Evangelho de Mateus. Lembrando que esse trecho está seguindo o Evangelho de Marcos, né? Ao olharmos o capítulo 7, nós vamos encontrar esses mesmos trechos lá que Mateus, que o autor do Evangelho de Mateus, vai fazer algumas elaborações, algumas alterações que, na medida do possível, eu vou mencionando. No entanto, o objetivo maior é observarmos a mensagem mateana, a pregação do Evangelho de Mateus dentro do seu contexto, observando e lembrando de outros vídeos que o contexto que estamos inserido começa no capítulo 11, verso 2, com a pergunta dos discípulos de João Batista a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? É você mesmo que esperávamos ou deveremos esperar outro? Então Jesus responde a eles no capítulo 11, verso 5, que ele é, e os sinais do seu messianismo se evidenciam na cura dos necessitados e na evangelização dos pobres. E conclui no verso 6 dizendo que ai daquele, ou bem-aventurado aquele, que não se escandalizar, que não tropeçar nele, né, no seu ministério. E aí vai se desenvolvendo ao longo dos textos, a partir do 11:2, a identidade de Jesus vai sendo respondida, ora numa forma negativa, o que ele não é, ora num sentido positivo, o que ele é. E isso vai acontecendo até o capítulo 16, verso 20, que finaliza esse bloco a respeito da identidade de Jesus. O texto de hoje, capítulo 15, verso 29 ao 39, ainda continua apresentando essa identidade. Bem, o que a gente vai já iniciar no verso 29 ao 31 é observar a diferença que há entre Marcos, né, e Mateus. Ou seja, Mateus vai omitir algumas informações que está lá em Marcos, né, e a maioria das vezes o Evangelho de Mateus reduz as narrativas de origem marcana. E aqui nós temos mais um exemplo de essa narrativa, esses trechos são resumidos, né, reduzidos. Bem, Mateus vai nos indicar no verso 21 que Jesus parte para os lados, para as terras de Tiro e de Sidom. Mateus, diferentemente de Marcos, vai nos indicar que a mulher com a filha endemoniada vem daquelas regiões. Com isso, ele apresenta que o encontro se dá no caminho, ou seja, ela vem daquelas regiões. E Jesus, então, agora, no verso 29, parte dessas regiões indicadas no verso 31. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se. Diferente de Marcos, que dá uma ideia de que quando Jesus volta de Tiro, ele vem em direção ao mar da Galileia e para do lado oriental, né, do lado gentílico, pois isso é indicado com a referência a Decápolis, né, que fica na região oriental do lago. Então Marcos dá a entender que essa parada de Jesus para abençoar, curar os necessitados e falar da palavra se dá do lado oriental, do lado gentílico, né, na região de Decápolis. Não há indicação de montanha e, com isso, Marcos cumpre o seu propósito teológico que está lá no seu texto. Mateus, então,
não apresenta essa faceta de que Jesus estivesse no lado oriental, né, no lado gentílico. Ele apenas diz que Jesus, partindo dali, né, das regiões de Tiro, foi para junto do Mar da Galileia, lugar onde ele sempre está, né, onde ele convoca os primeiros discípulos, onde ele fala o discurso parabólico, onde ele cura os necessitados. E junto a esse mar, não indica se é do lado oriental ou ocidental, mas se ele não indica, por ser um texto dirigido a judeus cristãos, a gente imagina que seja então a intenção dele focar no lado ocidental, no lado galilaico. E subindo ao monte, assentou-se ali. Essa subida ao monte é uma redação mateana, não está em Marcos, como eu já disse. E segue o paradigma do capítulo 5. Né? Jesus sobe a montanha, no Sermão da Montanha, sobe a montanha, se assenta ali, os seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. A pequena variação aqui é que quem se aproxima dele é a multidão. E ao aproximar a multidão dele, ele cura os doentes trazidos pela multidão. Então você tem uma variação no capítulo 5. Ele sobe a montanha, assenta-se, os discípulos se aproximam, ele passa a ensiná-los. Aqui, sobe a montanha, assenta-se, a multidão se aproxima, trazendo seus enfermos, e ele passa a curá-los. O assentar-se ou o subir a montanha é uma referência ao Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, que indica ou indicava na montanha o lugar divino. Assim, Moisés sobe a montanha para receber os mandamentos do Senhor, e sempre o encontro com Deus se dá na montanha. Jesus também sobe a montanha. O assentar-se dele, que não há em Moisés não se assenta nunca na montanha, indica a sua autoridade, o seu governo, né? Ou seja, aquele que se assenta no alto e sublime trono. Por exemplo, Isaías 6 vai falar disso, referindo-se ao lugar de Deus. Então, aquele que sobe para o alto e se assenta é uma característica de governante, né? Uma característica daquele que vai exercer o poder. E assim, a identidade de Jesus, mais uma vez, é reforçada no Evangelho de Mateus, de que ele é aquele que se assenta, aquele que tem o poder, aquele que tem o governo, aquele que é o Senhor. E ele então se assenta. Verso 30... E vieram a ele muitas multidões, né? Como eu já indiquei, no capítulo 5, vem a ele os discípulos, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Largá-los junto aos pés reforça a interpretação de que assentar-se indica uma posição de governo, de autoridade, de senhorio. E largar aos pés também reforça essa ideia. O trecho é semelhante ao capítulo 11, verso 5, que já mencionei, na resposta de Jesus aos discípulos de João Batista, né, que ele veio curar os doentes e falar aos pobres. E isso era o sinal do seu messianismo. E reafirma aquilo que ele disse no capítulo 11, verso 5, mostra-se agora isso acontecendo na prática, né? Ou seja, os doentes são trazidos pelas multidões e ele cura eles, como indicado no capítulo 11, verso 5. 31 diz: de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Por mais que na narrativa de Mateus ele resume Marcos e tira de Marcos algumas características do texto marcano, algumas características que colocava Jesus do lado oriental, do lado gentílico, em Decápolis, mas essa parte final dá a entender que ele está entre gentios, ou seja, essa parte final ele não tira no sentido de que, mantendo, dá uma pista de que Jesus estivesse do lado gentílico, pois o povo glorifica ao Deus que é o Deus de Israel.
Então essa expressão "e glorificavam ao Deus, que é o Deus de Israel", ela é desnecessária quando israelitas glorificam, né? Quando israelitas glorificam, automaticamente e claramente eles glorificam ao Deus, ao seu Deus, ao Deus de Israel. Mas quando não israelitas glorificam a Deus, é necessário indicar que Deus é esse que eles glorificam. E por isso aqui está a indicação. Eles glorificavam a Deus. Que Deus? Ao Deus de Israel. Então, quando o gentio glorifica a Deus, é necessário indicar que Deus que é, para a gente saber que não é um dos seus deuses, mas sim o Deus aquele que é de Israel. E com isso nós temos aí uma pequena nuance de que o episódio está acontecendo entre gentios. Mas Mateus esforça-se bastante no seu texto para tirar essa característica gentílica, mas ela vai sendo apresentada uma vez que ele está seguindo a narrativa de Marcos, e Marcos sim tem o objetivo claro de estabelecer a segunda multiplicação dos pães entre os gentios, para se fechar a ideia de que a primeira acontece entre os israelitas, a segunda entre os gentios. E com isso, Jesus realiza o banquete messiânico, a promessa do pão de Jesus, do pão que vem de Deus, é para todas as nações, para israelitas e gentios. Marcos observa isso nas duas multiplicações dos pães, uma entre israelitas, outra entre gentios, para dizer que Jesus é para todos. Então, Mateus retira alguns traços, mas acaba deixando outros traços que apontam isso. A gente vai ver na própria narrativa da multiplicação dos pães que ele segue Marcos, que esses traços de Marcos são mantidos, alguns traços de Marcos são mantidos. Então vamos ao verso 32, e chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. É interessante na construção que na narrativa anterior da cura da mulher cananita, né, segundo Mateus, os discípulos que intercedem a Jesus e pede para que ele despeça a mulher cananita, atenda a mulher cananita e resolva o problema da mulher cananita. E agora, na narrativa da multiplicação dos pães que estamos lendo, a iniciativa é do próprio Jesus. É ele que chama agora os discípulos e diz para que devemos despedir a multidão alimentada. E já fazem 3 dias, então é muito provável que o fato de estarem ali 3 dias faz com que toda a alimentação que levaram acabasse, né? E agora, 3 dias depois, eles estão com fome e não tem mais o que comer. A indicação de 3 dias também tem uma função teológica, né? Segundo as profecias do Antigo Testamento, a salvação sempre vem ao 3º dia, né? Ao 3º dia que Deus manifesta o seu poder, e a salvação do Senhor vem ao 3º dia. E aqui, ao 3º dia, Jesus traz a salvação, Jesus traz o seu pão. Então você tem uma questão teológica, que a salvação vem ao 3º dia, e você tem uma questão funcional, ou seja, o pão acabou, eles não têm mais o que comer, não porque não levaram nada, porque o tempo de 3 dias foi o suficiente para que toda a comida acabasse, e agora não há mais comida para eles, não têm mais comida para se alimentar. E aí Jesus então toma iniciativa e diz, olha, precisamos despedir, não quero despedir a multidão com fome. Verso 33, mas os discípulos disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? É claro que é uma leitura em cima de Moisés, né? De que Moisés farta uma grande multidão no deserto com pães que vinham de Deus. E agora Jesus, para mostrar que é maior do que Moisés, ou que é o novo Moisés, e Mateus sempre tem essa linha teológica de que Jesus é o novo Moisés, é maior do que Moisés, então ele precisa fazer igual e melhor, né? Ou seja, alimentar
as multidões no deserto, fazendo igual e melhor. Melhor porque os pães que Jesus vai usar para alimentar a multidão no deserto não se estragam. Eles podem ser guardados para serem comidos em outro momento, diferentemente do pão de Moisés, que estragava no dia seguinte. Ou seja, o pão de Jesus não perece, mas o pão de Moisés perece. Então, com isso, Mateus coloca Jesus igual a Moisés e amplia, né? Ou seja, fez igual, mas fez melhor. E continuando, verso, ou seja, 33, eles não têm pães suficientes. Aquilo que eu já disse. Na narrativa anterior da mulher cananeia, os discípulos sugerem a Jesus que despeça ela, atendendo-a. E agora eles não sabem como despedi-la, como despedir a multidão, como resolver o problema, né? Verso 34. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Bem, a gente tem aí essa variação numérica entre a primeira e a segunda multiplicação, em que Mateus também segue Marcos. Na primeira são 5 pães e 2 peixes, totalizando 7, e agora são 7 pães e alguns peixes. Os peixes não são mencionados, o número dos peixes não importa, os peixes estão em segundo plano. É o pão que é o elemento importante. E o número 7, além de tantas coisas, numa teologia, num simbolismo gentílico, ele faz uma referência aos gentios. Você tem em Gênesis 10 a indicação de que as nações da terra seriam 70 ou 72. Você tem em Lucas 10 a segunda comissão de apóstolos, que são o número de 70 ou 72, numa variante, e são enviadas às nações. Você tem no livro de Atos, do mesmo autor do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, os 12 são apóstolos para os judeus e os 7 para os helênicos. Ou seja, então, sempre quando se refere a mundo gentílico, há o 7 envolvido aí, o 7 ou 70, o seu relativo. Então, seja em Gênesis 10, seja em Lucas 10, seja em Atos 6, você vai observar que 7 tem uma referência ao mundo gentílico. Como agora, seguindo Marcos, que apresenta a segunda multiplicação no mundo gentílico, temos aqui o número de 7 pães, né? Pode ser isso uma hipótese interessante. E aí a gente continua. Verso 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Bem, outra variação importante aqui em relação à primeira multiplicação dos pães, que reforça a ideia marcana de que a segunda multiplicação acontece entre os gentios. É um modelo diferente em que Jesus faz quando tem os pães nas mãos. Na primeira multiplicação, capítulo 14, verso 19, você pode lá conferir em Mateus, Jesus pega o pão, abençoa o pão, né, e parte e entrega aos discípulos para que estes entreguem às multidões. Esse é o modelo judaico, pegar o pão e abençoar o pão e partir. Aqui nós temos o modelo greco-romano, o modelo gentio, o modelo em que pega o pão, dar graças e parte, né? Ou seja, a expressão dar graças em grego significa eucaristia, né? A palavra eucaristia é uma palavra grega que significa dar graças, ou seja, Jesus faz a eucaristia, ou seja, ele dá graças. E esse é o modelo gentílico, né? Os gentios davam graças aos seus deuses pelos alimentos. E o modelo judaico, os judeus abençoavam o alimento. Então nós temos na primeira multiplicação marcana Jesus abençoando os alimentos, porque Marcos coloca a primeira entre israelitas, entre judeus, e a segunda multiplicação ele dá graças, porque Marcos coloca
a segunda multiplicação entre os gentios. E Mateus, ao seguir Marcos, mesmo não efetivando essas características gentílicas das pessoas em torno, do lugar, mas ele, ao seguir Marcos, ele mantém essas características, e assim há uma variação aqui. Jesus dar graças, que é o modelo gentílico, reforçando a ideia de que ele esteja entre os gentios e que o pão de Jesus é para todos. A primeira entre os judeus, a segunda entre os gentios, ou seja, o banquete messiânico é para todos, o pão de Deus é para todos. Bem, aí continuamos, tendo dado graças, partiu Deus dos discípulos e estes ao povo. Cabe aos discípulos alimentar o povo. Verso 37, todos comeram e se fartaram, a semelhança lá de Moisés, todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Aí está o fator a mais em relação a Moisés. A sobra não estraga, a sobra é guardada e a sobra 7 cestos. Então você já percebe aqui aquilo que eu já disse, o simbolismo do 12 e o simbolismo do 7. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos. Você está num ambiente judaico, abençoa o pão, os números são relativos, simbólicos em relação ao judaísmo, como por exemplo 12. 12 remete ao judaísmo, ao símbolo judaico, tanto que Jesus escolhe 12 apóstolos para refundar o novo povo de Deus. O antigo povo de Deus foi fundado por 12 patriarcas, e agora os 12 apóstolos funcionariam como novos patriarcas que fundaria o novo povo de Deus, a igreja. E você observa no Evangelho de Lucas, que eu já mencionei, que você tem 12 apóstolos, um simbolismo para os judeus, e você tem 70 apóstolos, uma referência ao mundo gentílico. No livro de Atos você tem 12 apóstolos para os judeus e 7 para o mundo helênico. Ou seja, então, tanto 7 quanto 70, você tem aí a referência ao mundo gentílico. Como eu já disse, Gênesis capítulo 10 faz essa apresentação de que as nações da Terra estão em número de 70 ou 72. Lembre-se, quando eu falo 70, eu estou escolhendo entre uma das duas variações, porque os manuscritos têm variações entre 70 e 72. Vamos optar pela 70 para eu não ter que explicar toda hora 70 ou 72. E o que a gente observa aqui é que o número de cestos que sobram com comida são 7. Mais um reforço de que a ideia estar no mundo gentílico. São 7 cestos cheios que sobram para outras oportunidades. Verso 38, ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Bem, o número dos que comem também vai variar. Primeiro 5.000 e agora 4.000. 4 é um número que no mundo greco-romano representaria a totalidade, o todo. Você tem as 4 estações, os 4 cantos da terra, e assim, no mundo greco-romano, 4 era uma forma de dizer totalidade, os 4 cantos da terra, por exemplo, como eu já disse. E você tem aqui uma situação que mantém também na primeira, que é a inclusão, ou seja, o pão de Jesus é para todos. Diferente lá do mundo judaico, que era bastante seletivo para o homem, o macho tinha primazia em relação à mulher, e o homem pronto para a guerra tinha primazia sobre as crianças e os idosos, e aqui não. Você percebe que o pão de Jesus é para todos. Então o evangelista faz questão de dizer que todos comeram, inclusive mulheres e crianças. Esse inclusive, ou seja, essa inclusão tem o objetivo de mostrar que na nova comunidade, no novo povo de Deus, fundado pelos novos 12 patriarcas, que são os apóstolos, não há a acepção do antigo povo. Ou seja, agora todos comem, ou seja, o pão de Jesus é para todos, o banquete de Jesus, a mesa de Jesus é para todos. Então, homens, além de mulheres e crianças é uma forma inclusiva de ensinar que o evangelho é para todos. E aí finaliza no verso 39, tendo despedido as multidões, agora sim,
Com o problema resolvido, né, as multidões são despedidas, curadas e alimentadas. Entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Bem, não se consegue hoje identificar que lugar seria esse Magadã. Não há referência. Os arqueólogos ou a historiografia, os estudos geográficos não chegaram a um denominador, não se consegue identificar que lugar é esse. Talvez um dia, se conseguir identificar que lugar é esse Magadã, né, pode ser Magdala, né, é uma variação de Magdala, mas não há uma precisão sobre que lugar seria esse. E assim finaliza a narrativa, que vai mostrar ou responder a pergunta dos discípulos de João Batista: quem é você? Né? Você é mesmo o Messias? E aí, com essa narrativa, Jesus mostra, né, o evangelista mostra que Jesus é o Messias, sim. Ele é o novo Moisés, ele é o enviado de Deus, é aquele que vai dar alimento ao povo, né, que vai alimentar as pessoas. Um abraço.